Oi, gente! Eu sou a Tati e essa aula é especialmente gravada para os alunos do cursinho pré-vestibular da UniOeste. Infelizmente, a gente não conseguiu dar todo o planejamento da aula na última aula. Estava previsto a gente trabalhar o trio Delícia, Sócrates, Platão e Aristóteles, e também o período helenístico, tá? As principais escolas e os principais filósofos do chamado período helenístico. Mas, como não deu tempo, cá estou eu gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre esse último tópico, tá bom? Antes da gente explicar as escolas, a gente precisa entender um pouquinho qual foi o contexto, tá? O contexto histórico, o que foi, afinal de contas, o período helenístico, tá? Helenístico, a gente precisa lembrar que a cultura grega, ela também era conhecida como cultura helênica, tá? E o helenístico, ele veio depois, vocês vão lembrar da figura, renomada figura, o Alexandre o Grande, tá? O Alexandre o Grande, ele foi um cara ali de muito poder no período antigo, e ele conquistou diversos países e expandiu, ele levou a cultura grega, a cultura helênica, para outros países, né? Ali para a Ásia, para o Oriente, para a Europa, enfim. O seu grande sonho, o grande sonho de Alexandre, era realmente espalhar a cultura grega. E conforme ele foi espalhando, levando a cultura grega para fora ali das fronteiras da Grécia, essa cultura ela foi ganhando contornos, ela foi ganhando influência dessas outras culturas, tá? Então o helenístico, o termo helenístico, vem justamente dessa cultura helênica que foi ganhando contornos diferentes ao entrar em contato com outras culturas. E uma grande consequência dessa expansão que Alexandre o Grande inaugurou nesse período foi o enfraquecimento daquela polis, da democracia, da liberdade, da autonomia que Atenas, por exemplo, tinha, que a Grécia tinha, que a polis tinha naquele período, tá? Porque ela realmente foi perdendo essa força, né? Dado o fato de que o poder ele foi se ampliando, foi saindo ali daquela circunscrição. Então a gente vê realmente um esvaziamento dessa autonomia toda que a Grécia tinha conquistado lá, por exemplo, no período de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então a gente lembra, né? Eu comentei bastante sobre o homem e o cidadão, como era conectada essa relação, né? Os interesses do cidadão eram os mesmos do homem, o homem se fazia enquanto animal político, né? Aristóteles já falava que o homem era um animal político, então essa relação entre polis e homem era quase indissociável. A ética, a força moral, ela estava totalmente atrelada ao homem enquanto cidadão, enquanto membro de um coletivo, tá? E conforme a Grécia foi perdendo essa autonomia, o homem também foi perdendo esse papel de cidadão ativo, né, de cidadão participativo. Então houve cada vez mais um distanciamento do homem e da sua participação na polis, no coletivo, né, nessa coisa pública, digamos assim. O homem de cidadão passou a ser súdito. Essa monarquia universal que Alexandre tanto idealizava, ela foi se concretizando em monarquias por ali, tá? Monarquias helenísticas que a gente chama. Com essas monarquias helenísticas que passaram a surgir, o homem ele passou a ser súdito, ele tinha que obedecer, né? O que ele queria já não era tão relevante assim, né? O que prevalecia era a vontade de quem estava acima, né? Do monarca que estava ali com o poder em suas mãos. Então o cidadão ele foi cada vez mais tendo menos espaço, tá? E aí o homem passou a ser visto muito mais como indivíduo, onde ele precisava agora buscar a sua identidade ali no cosmos, né? Na sua vida, ele estava meio que sozinho, ele se tornou responsável por forjar do seu jeito a sua própria vida, a sua própria moral, tá? Então o homem realmente ele teve que tocar sozinho o barco, né? E as escolas ali desse período visam justamente apresentar isso,
modelos de vida, modelos de conduta moral para você realmente começar a ter a sua vida ali baseado em alguns preceitos, tá? Então, as escolas helenísticas, elas têm essa característica de se preocupar com a vida do homem, já que agora ele tem a vida dele aí, né? Ele tá livre diante de si mesmo para criar a própria vida, né? O próprio jeito de viver. Então, a gente vai ver aqui modelos de vida, como a gente pode viver, como o homem deve viver nesse novo arranjo, né, entre homem e cidade. Bom, a primeira escola que eu vou comentar aqui com vocês é o cinismo, tá? E o maior cínico ali desse período, a figura que mais se destacou foi o Demócrito, e ele realmente, gente, é uma figura, assim, foi um cara, assim, totalmente revoltado, assim. Se a sociedade ia para lá, ele ia exatamente para o contrário, tá? Então, tem uma passagem dele assim, né, que diz que ele realmente procurava o homem que era feliz. E o homem feliz para ele era aquele que vivia segundo o que ele realmente era e sentia, né? O homem que não se preocupa com a exterioridade, com a aparência, que não se preocupa com as convenções, com os valores sociais que a sociedade coloca, né? É o homem que sabe ser feliz sozinho, mesmo diante de todas as dificuldades da vida, tá? Então era assim que Diógenes queria viver a sua vida. A gente vai conhecer aqui um termo que a gente chama de autarquia, tá? Autarquia é justamente essa posição onde o homem se basta, ele não precisa de ninguém para viver feliz, tá? É um homem que não depende de nada, nem de ninguém. E é um homem que não vai correr atrás de valores daquilo que a sociedade diz que é certo. Não. Ele vai criar os próprios valores e ele vai ser feliz só com isso, tá bom? E é um homem também que vai encarar a vida mesmo com todas as suas dificuldades, tá? É um homem que vai até manter uma certa indiferença a tudo que acontece, tá? E ele não vai sofrer nem se importar com as coisas, afinal, ele se basta. Esse segundo conceito de indiferença a gente vai chamar de apatia, tá bem? Diógenes também, gente, ele vai falar que a vida ela tem que ser dura, ela tem que ser difícil, ela tem que ser desconfortável, porque só assim a gente se torna forte, a gente se torna resistente contra as adversidades da vida. Os prazeres, ele fala que a gente tem que evitar os prazeres, porque os prazeres eles enfraquecem a nossa alma, tá? É tudo frescura que só deixa a gente fraco, tá? O Diógenes também era um cara super simples, assim, mas sabe aquele... Era um minimalista nível avançado. E ele só andava com uma mantinha para se cobrir do frio. Ele só andava com uma sacolinha para carregar comida. E um dos fatos ali dos quais ele ficou mais conhecido é que ele dormia também num barril, tá? Então, se eu falo Diógenes, você pode até lembrar do Chaves, né? O Chaves que dormia no barril. Então, Diógenes, ele não tinha casa, ele tinha um mínimo do mínimo do mínimo do básico, tá? Era só isso que ele precisava para ser uma pessoa feliz. Então, Diógenes era um cara, assim, revoltadíssimo. Tem até uma passagem que eu lembrei daquele meme do Piazinho, né, que perguntam para ele alguma coisa, aí ele entende como cão, aí ele fala assim, não, que cachorro que é? Eu não sou cachorro, não. É um meme que viralizou, assim, na época, né? E o Diógenes, gente, as pessoas tinham um desprezo por ele, do jeito que ele vivia, assim. Eles chamavam ele de cão, cão mesmo. E ele falava, eu sou mesmo, eu sou cachorro sim, né? Eu faço festa aos que me dão alguma coisa, eu lato contra os que me dão nada e mordo os que são maus, tá? Então ele ainda usava esse apelido, né? Ainda falava, sou mesmo, e faço isso, isso, isso. Então ele era um cara, assim, bem doidão na época, né? Tinha uma postura bem revolucionária ali, por isso que chamou tanta atenção, tá? E a próxima escola que a gente vai ver é o epicurismo, tá? E o epicurismo foi realmente uma escola
física, né? O Diógenes ali não, ele era um cara bem peculiar, mas ele não tinha um espaço físico onde pessoas iam e frequentavam as suas aulas sobre como ser cínicos, por exemplo. O epicurismo não, o epicurismo ele vem de Epicuro, um filósofo que, diferente ali, por exemplo, do Liceu, de Aristóteles, da Academia de Platão, ele escolheu um prédio bem específico para ser a escola, e esse prédio tinha um jardim, tá? Tanto é que os alunos, né, o pessoal que estudava nessa escola eram chamados de os filósofos do jardim. Achei tão fofinho. Então era uma escola afastada da cidade, tá? Afastada mesmo, ela era mais pro campo ali, fugindo um pouco desse tumulto social ali, da vida urbana. E porque eles apreciavam muito, né, o silêncio do campo, do recolhimento, do homem sozinho com ele mesmo, tá bom? Então aqui a gente vai ver outro conceito também importante dessa filosofia, desse período, que é a ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. É o homem que tem força interior, é um homem que conseguiu, né, no seu silêncio, criar essa força, essa paz de espírito, e consegue passar aí pela vida sem se abalar pelas situações, tá? Então, aqui, justamente por Epicuro escolher um prédio afastado da cidade, ele vai meter pau, ele tem aversão a tudo que é político, a tudo que é relacionado às ocupações da cidade. Ele é um cara que, inclusive, vai falar, gente, que a vida na cidade, ela só pode trazer infelicidade, tá? É só estresse, é só gente brigando mesmo, mas ele detesta a cidade, tá? As preocupações sociais, a gente tem que fugir delas. Então, a vida para ele em sociedade era só briga, discussão, era só irritação, quanto mais convivência, pior. Então, ó, entendeu? Campo, jardim, paz de espírito, tá? Era isso que Epicuro defendia, tá? Era muito mais um isolamento do que participação na cidade. Mas, diferentemente do Diógenes, o Epicuro, ele não tem tanta aversão aos prazeres, tá? Ele prefere classificar os prazeres em 3 grupos. E a gente vai ver daí qual é a nossa relação com esses prazeres, tá? Então, nesse primeiro grupo de prazer estão os naturais e necessários, tá? Esses prazeres são, por exemplo, comer quando a gente tá com fome, ter moradia, né? Uma casa para você dormir. Então, são prazeres, ok, tá tudo certo você procurar esse tipo de prazer. Afinal, você precisa sobreviver. São prazeres que garantem a sua própria sobrevivência, tá? O segundo grupo são os prazeres naturais, mas não necessários, tá? Então, aqui é você, por exemplo, comer, mas comer um negócio assim mais refinado, tipo, em vez de comer só um pão com manteiga, você bota um molhinho, uns temperinhos, né? Uma mostarda, eu tô dando um exemplo atual, mas vamos imaginar na época, né? Põe uns temperinhos, uns tomatinhos, né? Você faz já um negócio ali um pouco mais elaborado. Então, você tá comendo, mas você tá comendo algo um pouco mais sofisticado, digamos assim. Você vai beber, você já toma uma bebida um pouco mais refinada, né? E por aí vai. Então, Epicuro fala que, ó, beleza você procurar esses prazeres, mas tem que ser de vez em quando. O ser humano não tem limite, você vai sempre querer um molho mais gostoso, um molho mais chique, né? A bebida sempre tem que ser a mais refinada, a casa sempre vai ter uma casa mais luxuosa e por aí vai. Então, a gente pode conquistar, sim, esses prazeres, mas com muito, muito, muito cuidado. Então, a gente fica escravo desse monte de desejo que, pro homem, às vezes não tem limite. Engraçado, né? A gente realmente não tem limite. Então, né? Imagina se ele estivesse vivo até hoje. E o terceiro grupo de prazeres é os não naturais e nem necessários. Ou seja, se afasta que é treta, tá? Esses prazeres aí você não tem que perseguir never, nunca na sua vida. O tipo de prazer, ele dá alguns exemplos, tá? Fama, a riqueza, a honra, o poder, né? Só
os prazeres realmente muito mais difícil, mais complexo, mas o pior é que eles dependem das opiniões dos outros. E aí depois, mais pra frente, a gente vai ver com os estoicos que tudo que depende de coisas que não são do seu controle, não perde tempo, tá? Afinal, não tá no seu controle. A opinião dos outros não tá no seu controle. Então, se você ficar procurando um monte de coisa, se você procura prazer em coisas que estão fora do seu controle, olha, você pode nem conseguir jogar assim tua felicidade na mão de algo que não você mesmo, algo que você não tem a menor chance de controle. Então é melhor você nem perder tempo com esse tipo de coisa. Com esse tipo de prazer, esse grupo de prazer, se afasta. E o último ponto que eu queria falar aqui sobre epicurismo é sobre a morte. O Epicuro, não só ele, mas outros filósofos também vão trabalhar muito o conceito de morte. Falam que a morte, só tem medo da morte quem não entende o que ela é. Porque, gente, quando morrer, acabou. Não tem pensamento, não tem consciência, não tem sentimento, não tem nada. Então, como você vai ter medo de algo que não é nada? Simplesmente acaba, já era, Zé fini, né? Então, não tem porquê, a gente não vai sentir nada. Então, só quem tem medo da morte é quem não entende o que ela é. E o último ponto sobre Epicuro, gente, é que mesmo passando uns perrengues, passando por muita dor, quase morrendo no leito de morte, todo estrupiado, Epicuro vai aplaudir a vida assim, olha, com todas as forças. Ele chega a falar que a vida é bela e dócil, mesmo quase morrendo, né? Então ele tinha um amor à vida, né? Para ele o verdadeiro bem é a vida, tá? Independente ali das circunstâncias, a vida é um grande presente. Então, mesmo no sofrimento mais difícil ali da vida dele, ele conseguiu falar isso a respeito da vida. E a gente vai ver que teve outros filósofos aí nesse período que já não eram tão assim também, né? Mas a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. E agora, passando ali para a terceira escola desse período, talvez a mais famosa, é o estoicismo, tá? E o principal representante nesse período foi o Zenão, um cara que primeiro falou que tudo acontece porque tem que acontecer, tá? Então aqui já entra a ideia de destino. Então ele acredita realmente que existe um destino e ele vai fazer uma comparação bem interessante para a gente lembrar. O destino é como se fosse um carro, né? Um carro que está indo e nós estamos com uma corda aqui amarrada no nosso corpo e o carro, né? É uma corda que está amarrada em nós e no carro. O carro vai nos puxando. E onde fica a nossa liberdade nessa história, né? Se o destino é encarregado de tudo, será que eu sou livre? E Zenão vai falar que sim, nós somos livres porque nós temos a opção de aceitar que esse carro tá puxando a gente, e aí a gente caminha no mesmo sentido que esse carro, ou a gente vai se arrastando, o carro vai puxando a gente de qualquer jeito, a gente até rebate um pouco, né? Luta, quer ir pro outro lado, mas não adianta, o carro vai puxar você querendo ou não. Então, tem uma frase dele que é assim, o destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. Então, ele vai falar que tem um caminho que é que é o melhor, que é onde você sofre menos. E esse caminho é justamente esse que você segue o fluxo do carrinho. Fica se esperneando não, porque vai perder energia, vai sofrer e não adianta, tá? O carro vai puxar você querendo ou não. Para ele, a felicidade é justamente você ter uma vida, né, um estilo de vida saudável, onde você vai conservar a sua vida ali. Então, você vai fazer coisas que realmente vão te fazer bem e vai se afastar de tudo aquilo que tem o potencial de te prejudicar. O sábio é justamente esse cara, né? É o cara que conhece as coisas que podem prejudicar a si mesmo e por isso ele se afasta delas. O ignorante, para ele, o verdadeiro escravo para Zenão, é aquele que é ignorante, porque o ignorante, ele se destrói justamente porque não sabe, não enxerga as coisas que lhe fazem mal. Então é um homem que tem vícios, né?
E ele tem vícios porque ele não sabe, ele não conhece como é que fala? As correntes que estão aprisionando a sua vida. Porque Zenão ele vai defender que não existe, a escravidão não faz sentido, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém, tá? Todo mundo que quer pode aprender, pode se tornar uma pessoa boa, pode se desenvolver, né? Ser inteligente, enfim. Só que o único escravo mesmo é aquele que é ignorante, né? Que não consegue se livrar dos próprios vícios. Aqui a gente também vê que, e é um ponto que se difere muito do Epicuro, que o Epicuro é aquele cara que tem aversão à sociedade. O Zenão, aqui no estoicismo, ele vai falar que não, que o nosso amor por nós, às vezes ele fica tão grande que ele quer se estender, ele quer se expandir, ele quer transbordar para as outras pessoas, né? Para as outras pessoas mais próximas, que o homem não foi feito para viver isolado. O homem não tem que se afastar da sociedade, não tem que se afastar das pessoas. Muito pelo contrário, a gente é atraído, né? Existe uma necessidade natural dos humanos em interagir, em se unir a outras pessoas. Então ele vai falar que nós somos animais comunitários. E esse comunitário é porque se expande muito mais ali, né, do meu ciclo ali da cidade. Ele se expande a, tipo, todos os homens de todos os lugares. Outra questão bem diferente aqui do Zenão pro epicurismo é que o Epicuro, ele amava a vida, né, mesmo lá na pindaíba, nos perrengues, ele, não, a vida vale a pena, a vida é massa, a vida é da hora, a vida é linda, a vida é bela, enfim. Zenão não. Zenão vai falar que, olha, não é por aí não. Não é por aí não. Ele também passou uns perrengues, sofreu bastante, tava ali num momento muito difícil da vida dele, tava passando por muitas dores, e ele nada de falar que a vida tava legal não, muito pelo contrário, gente, né? Nesse período, o Zenão, ele desejava morrer. Tipo, quando ele pensava em morrer, era tipo um alívio, assim, ele pensava na morte com entusiasmo. Então, nem sempre a vida valia a pena. Chegava momentos, situações, onde o homem já não se realizava enquanto homem, né? Aquele ideal de ser já não estava muito presente, então a vida realmente não era melhor do que a morte, justamente porque ele também acreditava que a morte não era nada, então se estava muito difícil, às vezes a morte era desejável. E agora a gente passa para o neo-estoicismo, que foi uma retomada do estoicismo depois ali de Cristo, tá? Então é o período que vai começar ali depois do surgimento da vinda de Jesus, né? De toda aquela questão religiosa, enfim. E aqui eu vou falar de três grandes pensadores desse período, que é Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Vamos começar pelo Sêneca, né? Justamente por essa influência do cristianismo, Sêneca já aponta ali para um conceito chave, que é a virtude. A virtude para ele é aquilo que existe de mais sublime e elevado no mundo, tá? E a virtude, ela se opõe justamente também aos prazeres, né? O prazer é tudo aquilo que você tem que evitar, é um sofrimento desnecessário, é o fracasso do homem inconsciente, só serve para o homem se tornar realmente um servo, um escravo e, enfim, vai levar o homem à infelicidade. Os prazeres aqui também é quase que como que o Diógenes via os prazeres, né? Algo que você tem que se afastar de tudo quanto é jeito. Não existe prazer bom, né? Existe, na verdade, um que é o que decorre da virtude, tá? Mas ele é muito sutil, quase que imperceptível. E ele é muito moderado também, tá? Muito sóbrio, muito comedido. Muito certinho. Esse prazer é o único justificável, o prazer que vem da virtude. E essa virtude? A virtude é justamente buscar aquilo que é necessário. E só. Tudo que é supérfluo é vício, é ruim. A gente precisa de uma casa simples, por exemplo. Uma casa luxuosa, daí já é vício, aí já é supérfluo. Logo, não é virtuoso, né? O virtuoso é o básico, é o simples. E o virtuoso é feliz. Então, a pessoa que consegue viver apenas com esse básico, ela é livre, ela é feliz. Afinal, não tem nada acorrentando ela não está acorrentada a nada e não está apegada a nada.
tá? Então aqui também a gente vai ter a noção de que o escravo, o verdadeiro escravo, é aquele que está apegado aos prazeres, e que é possível, às vezes, mesmo um cara sendo escravo na sociedade, né? Porque aqui a gente vê bastante as relações de escravidão mesmo, socialmente falando. Então, às vezes, um cara pode ser escravo, só que a verdadeira escravidão, e ele, mesmo um escravo pode ser livre, livre de espírito, né? Livre porque ele conseguiu se livrar, se desapegar desses prazeres que só são fonte de sofrimento na vida dele. Aqui uma coisa bem interessante também que o Sêneca chama atenção é sobre os perigos, as mazelas, o sofrimento, as coisas, né, ruins que estão por aí no mundo. E ele fala, ó, tem perigo ao nosso redor, e por que a gente se espanta tanto quando essas coisas acontecem com a gente? Claro, dói mais, né? Porque quando acontece com o outro, é o outro. Mas quando acontece com a gente, né? Mas o ideal não seria se espantar com essas coisas. Uma frase que para mim foi bem forte, assim, ele fala, ó, aquilo que pode ferir a um, pode ferir a todos. Né? Então, olha como é pesada e forte e verdadeira, né? Essa frase realmente faz muito sentido. Aquilo que afeta outras pessoas, aquilo que pode ser o sofrimento de alguém, aquilo que está sendo o sofrimento de alguém, quem sabe um dia seja o meu também, né? Então, se acontece com o outro, pode acontecer comigo. Mas mesmo assim, ele fala que a gente precisa encarar as dificuldades da vida com bom humor e coragem. E que é importante a gente também sempre reconhecer que há coisas que acontecem e que a gente não tem controle. Esse é um ponto muito importante que a gente vai ver depois no Epiteto e no Marco Aurélio. Aqui foi a sementinha, né? A sementinha que Sêneca implantou, falando, ó, às vezes você se prepara, às vezes você realmente se esforça para tal coisa acontecer, mas podem acontecer outras coisas que vão te impedir. A isso ele chama de sorte, né? Sorte que pode ser tanto boa quanto ruim, mas ele quis dizer as coisas que são da vida, né? Acontecimentos que não estão no seu controle. Então ele fala pra gente sempre se lembrar disso, né? Ao sábio, ele diz que nada acontece ao sábio que não seja já algo que seja contra a sua expectativa. A gente não pode confiar totalmente num sucesso, ter totalmente 100% de segurança numa ação, num sucesso. Que isso vai ser motivo de muita frustração. A gente tem que considerar, sim, que há uma porcentagem, há uma parcela de coisas que podem acontecer e que vão me impedir, que vão fazer com que eu fracasse, por exemplo. Fala que essa firmeza, esse excesso de confiança pode ser bem danoso e que também, né, ser uma pessoa muito leviana, muito flexível, que não suporta nada, também é ruim. Então aqui a gente vai ver também uma retomada lá, quase que da ética aristotélica do meio termo, tá? De que você não precisa nem ser muito firme, né? Aquela pessoa que se recusa a qualquer alteração, mas nem também ser aquela pessoa muito flexível que não suporta nada. Então, o caminho ali tá na ponderação. E também, ainda sobre esse meio termo, ele vai falar sobre o trabalho e a diversão. Então, você não pode trabalhar muito, você tem que ter o seu momento ali de lazer, de descanso, porque senão o seu trabalho vai se tornar insustentável. Então, é um equilíbrio também entre trabalho e diversão e entre solidão e multidão. Então, ele é um cara que não vai falar nem que você tem que ficar sozinho demais, como Epicuro, nem um cara super social e, enfim. Há momentos, né? Ele fala, tem uma frase dele que a solidão cura nosso horror à multidão e a multidão cura a nossa aversão à solidão. Então, é você transitar entre esses dois universos sem negar nenhum nem outro. Bom, e o próximo filósofo aí do neoestoicismo, o penúltimo filósofo, é o Epiteto. E Epiteto, inclusive, foi um dos escravos, né? Ele foi escravo, depois ele deixou de ser, fundou a sua escola também. E para Epiteto, né, a filosofia, ela tinha o papel de responder aos apelos da alma, tá? Ela tinha essa missão mesmo de entender o sentido das nossas dores, do nosso medo e ajudar com que a gente se livrasse
desses medos e dessas dores, né? Porque a grande questão ali que ele estava preocupado era como viver uma vida digna, apesar da dor e do sofrimento no mundo exterior e da instabilidade de nossas emoções. Então, como que a gente pode, né, ser feliz mesmo diante de tanta coisa que parece às vezes impedir essa infelicidade? Aqui a gente vê um pilar que é fundamental no pensamento dos estoicos, que é uma das bandeiras que mais ficou conhecida, né? Que eu falei ali que começou com Sêneca, mas aqui ela ganhou muito destaque. Então, aqui a gente ganha quase que um princípio do estoicismo. Existem coisas que você controla e existem coisas que você não controla. E, obviamente, você só tem que se preocupar, você só tem que focar naquilo que você controla, né? E ele vai falar que o que é isso que eu controlo? Eu controlo a minha vida interior, o conteúdo e a natureza da nossa vida interior, a minha vontade. O resto, tudo aquilo que eu não controlo, eu não tenho que me importar. E aqui a gente vê também que, como decorrência dessa grande premissa, ele vai falar que as circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem exatamente como eles têm que acontecer. Então, não importa muito qual foi a tua expectativa, não importa o que você quer, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. As coisas são o que são. As pessoas comportam-se de acordo com o que são, tá? Então, preserve-se. Para de esperar que as coisas aconteçam como você quer que as coisas aconteçam. Preserve-se da dor causada por falsos apegos e estragos evitáveis. Então ele fala que quando algo acontece, a única coisa que está no seu poder, no seu controle, é a sua atitude em relação a esse fato que ocorreu. Suas alternativas sempre são aceitar ou se ressentir. Igual lá o destino, né? Ou você aceita que você tá indo e ajuda, ou você fica esperneando, mas vai também de qualquer jeito. Então, o que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos os seus significados. Então, gente, isso é muito importante. As coisas acontecem e pouco importa. O que importa é o que você faz com as coisas que acontecem, qual é a sua atitude perante essas coisas, qual a sua interpretação que você dá em relação às coisas que acontecem com você. Isso é a única coisa que você controla. E aqui ele vai falar também que as dificuldades, elas acontecem e devem ser vistas como oportunidades para a gente olhar para dentro, né? Se voltar para nós mesmos, olharmos aqui, ó, um momento de introspecção. E por quê? Porque a gente precisa encontrar o recurso que a gente precisa utilizar nesse momento de dificuldade. Recursos que às vezes nem existem, né? Recursos que às vezes estão escondidos e a gente consegue descobrir. Enfim, o fato é que essas dificuldades são oportunidades para a gente olhar para dentro e cavar, escavar mesmo no mais profundo do nosso ser, os recursos que a gente precisa para enfrentar essa dificuldade, essa situação. E por que isso, gente? Porque a gente vai se fortalecer nesse processo, tá? A gente precisa se fortalecer nesse processo porque haverão outras dificuldades aí, ó, esperando na fila. Então é bom que a gente cada vez mais desenvolva esses recursos para encarar essas dificuldades, as atuais e as que ainda virão. É importante ele falar que o esforço, né, o aperfeiçoamento humano, ele é gradual, ele é difícil. Às vezes a gente dá 2 passos e volta 1, ou dá 3 e volta 2, enfim. É uma caminhada que não é sempre linear, não é sempre progressiva. Então a gente tem que muitas vezes se perdoar, e isso é muito importante, porque senão a gente desanima, a gente acaba perdendo aquele entusiasmo, tá? Mas é importante a gente se perdoar. E por isso que ele fala que não adianta ficar achando culpado, não adianta ficar sentindo vergonha, não adianta ficar tentando achar, não adianta ficar tentando achar explicação fácil para coisas que são complexas. A gente precisa, ok, entender que eu caí, mas
me perdoar e tentar agir melhor na próxima tentativa. Outro ponto também, que começa aqui com Epiteto e vai continuar com Marco Aurélio, é a noção de que o presente, o momento atual, este momento é o mais importante. É a única coisa que a gente tem de fato. Fala pra gente habitar integralmente a situação em que você se encontra agora, tá? Então, o presente realmente é o momento mais importante. Não fique só esperando o futuro e nem fique lamentando o passado. Este momento, essa pessoa, este desafio, essa tarefa, aquilo que você está vivendo hoje é a coisa mais importante que você tem. E para terminar, vamos fechar ali com Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele foi um líder do Império Romano, então ele assumiu ali no período antigo um dos cargos, ou o cargo mais alto, né, o cargo de maior poder, e mesmo ali nos campos de batalha, ele sempre se dedicou, ele sempre achou muito importante, né, se dedicar à reflexão filosófica. O livro que mais ficou conhecido são as Meditações, de Marco Aurélio, que basicamente são exercícios de repetição, exercícios e reformulação dos preceitos, dos princípios estoicos, né, esses que a gente acabou já comentando bastante até aqui. Então, ele falava bastante da escrita mesmo, que o filósofo ele tinha que meditar, pensar sobre as coisas e escrever e estar sempre se lembrando delas. Então, essas meditações são quase que lembretes diários ali. O principal ali, já começa essas meditações, já levanta aquela bandeira que eu falei, que Epiteto levantou. Então, aqui ela continua sendo muito importante, que é a diferença entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós, aquilo que está no meu controle e aquilo que não está. Ele também fala que existe esse destino e uma forma da gente de se proteger dessas flutuações, desse destino, é aceitando. É um escudo, né, contra as coisas que acontecem e que a gente não tem controle. É um escudo contra as dores do mundo e as falsas esperanças. Ele também fala do momento presente, que o momento presente é super importante e que a gente não precisa ficar delirando a respeito do futuro. Se a gente cumpre o dever do momento, se a gente nada espera ou evita, estamos vivendo uma vida feliz, tá? Então, nada a esperar, nada a evitar, esteja cumprindo o seu dever do momento. E fala também que os homens, eles não são voluntariamente viciados ou ruins, eles são assim porque ignoram as consequências de seus atos e as causas da sua natureza viciada. Aqui também ele fala muito da morte, tá? Da questão da morte, de que não é algo que a gente precisa se preocupar, porque tudo acaba, tudo tem um fim, e isso é inevitável, logo não tem por que a gente se assustar ou temer uma coisa que é tão natural aí no mundo da vida, né? As mudanças, elas fazem parte, as mudanças não podem nos assustar, porque as coisas precisam de mudança para se transformar. As coisas úteis, elas demandam transformações. Então, é natural da vida, da ordem, da natureza mesmo. A gente só tem que se lembrar, né, que a morte pende, né? A gente não pode viver também como se nunca fosse morrer. Ele fala que em todos os nossos atos, as nossas palavras e pensamentos, a gente deve agir, falar e pensar como se a gente fosse deixar a vida logo mais, né? Logo ali. A gente sempre tem que estar retomando, é quase um memento mori, né? Lembrar de que a gente vai morrer, de que a gente tem um fim, né? Existe um fim inevitável pendendo sobre nossas cabeças. Enquanto a gente vive, enquanto a gente pode, a gente tem que se tornar bons, nos tornarmos pessoas boas. E agora a gente passa para o último período, que é o ceticismo, tá? Os céticos, eles... o grande representante dos céticos é o Pirro, e o Pirro, ele é um cara que representa bem esse movimento de que as coisas, elas não... A verdade do mundo, ela não é possível de ser compreendida, aprendida, alcançada pelo homem. Então, eles realmente duvidam de que a gente consiga dizer, ó, tal coisa é verdadeira, tal coisa é falsa. E por que eles achavam isso? Porque havia uma pluralidade de opiniões.
Eles realmente viam tantas ideias, né, diferentes, contraditórias, e então ele diz que a melhor coisa que o homem poderia fazer é simplesmente suspender o juízo, nem negar, nem afirmar. A isso a gente até dá o nome de epoché. É justamente esse é um conceito, uma palavra que representa isso, essa suspensão. Ó, eu não consigo dizer que isso é e isso não é, isso é verdadeiro, isso é falso, isso é certo, isso é errado. Então, eles refutavam, né, qualquer doutrina e eles sempre estavam indagando. Um combate, era um verdadeiro combate à estagnação dogmática.